Paz do Senhor, igreja, como estamos? Vamos bem. Luta passamos constante, mas também temos vitória. Muitas vezes nós temos livramento que nem sabemos. O Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso, que Ele dá livramento que eu e você nem sonha. Então nós estamos bem, vamos bem. Independente das lutas, vai tudo bem. Hoje vamos falar em 1 Coríntios 12, do 1 ao 20. Amanhã, se Deus quiser, terminamos de 21 até o 31. Qual o título? Utilize com graça os dons que o Senhor te deu. Como é que eu e você tem utilizado os dons que o Senhor tem nos dado? O que é graça? Sabemos que é um favor imerecido, mas também tem aqui outro significado. Favor que se dispensa ou recebe. Mercês, dádiva, vê, isso são coisas que só o Senhor tem para nos dar e nos deu, glória a Deus. Não merecemos, mas Ele deu. Tem o segundo, teologia, dons que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Só o Senhor para nos dar dons para a gente alcançar a salvação. Dons do amor, do perdão, da transformação. Precisamos estar orando constantemente. Então eu coloquei aqui, utilize com graça os dons que o Senhor te deu. Como é que eu e você tem utilizado esses dons? A gente vamos lendo e aprendendo com o Senhor, porque Paulo, com certeza, quando falou desses dons, encontrou muito erro na igreja. E cada dia eu e você tem que crescer mais. No início da nossa caminhada, da minha eu já errei muito. Em fevereiro, eu vou fazer 20 anos de crente. E eu tenho que entender que esses 20 anos não quer dizer nada de mim com Deus. O que quer dizer é que eu tenho que ter cada dia mais humildade para reconhecer que eu preciso melhorar, que eu preciso ouvir conselhos, que eu preciso estar lendo a palavra, que eu preciso entender quando eu erro e eu preciso melhorar. Então, os dons é uma coisa maravilhosa, que dinheiro nenhum deste mundo compra. Mas como é que eu e você tem utilizado para o bem do próximo, para o nosso bem? Porque os dons são emprestados e é algo muito sério. Nós temos que ter muita responsabilidade. Não é para usar esses dons para dizer que é mais santo do que A ou B. Não é para usar esses dons para, com nossas palavras, achando que Deus está dizendo aquilo e não é, prejudicar outras pessoas. A gente tem que primeiro, quando for ler a Bíblia, orar, pedir ao Senhor discernimento, orientação. Porque a Bíblia é um livro sagrado de revelação do alto. Não é um livro comum que a gente lê, um livro de autoajuda, não. É um livro para nos orientar em todas as áreas. Precisamos ler, precisamos orar, precisamos estar atenta. E precisamos, aquele dom que o Senhor me deu e deu a você, fazer com honra, com ordem e decência. E acima de tudo, temos que estar atento à palavra e aos conselhos. Isso é fundamental. 1 Coríntios 12, do 1 ao 20. Amanhã continuamos até o 31. Hoje vai ser até o 20. Amém? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Veja que ele já diz, não seja ignorante. Porque os dons é para abençoar a minha vida e a do meu próximo, a igreja, a minha família, no meu trabalho. Não é para eu me exaltar. Não é para eu falar o que Deus não mandou. Não, eu tenho que estar atenta à voz do Senhor. Aquele dom que o Senhor me deu é bênção. Eu já vi tanta gente querer outros dons e aquele dom que o Senhor deu, não fazer com ordem e decência. Porque quer o dom do outro, não faça isso. Honre o que Deus colocou na sua mão. Porque se você quer outro, ore, peça. Se o Senhor, que conhece eu e você, entender e saber que você pode dar conta, Ele vai te dar. Tem dons, irmãs, que traz tanto problema, não para nós, é bênção. Mas tem pessoas que têm inveja, que ataca, que calunia, coisas terríveis. E não é todo mundo que suporta determinada situação. Então o Senhor sabe o dom que Ele te dá e o dom que Ele me dá.
para que venha suportar e servir de bênção para a minha vida e para a vida do próximo. Porque às vezes eu e você pede dons que vai ter algumas consequências que a gente não suporta. Então peça com sabedoria. Porque aqui Paulo já exorta, não seja ignorante. O 2. Vós sabeis que ereis gentios. Em outra época éramos gentios. Levados aos ídolos mudos, conforme eras guiado. A gente era guiado por outros ídolos. Beti era. Às vezes a gente tinha uma religião, mas não tinha compromisso com o Senhor. Não tinha transformação de vida. Simplesmente era só religioso. Andava em cima de uma tradição, mas não conhecia o nosso Deus. E adorava outros ídolos. Quem são esses ídolos? Quem são esses ídolos? Às vezes é o esposo, às vezes é os filhos, às vezes é o trabalho. É a vaidade que está acima de tudo. É o luxo, é as viagens. É tanta coisa que eu e você faz ídolo e deixa o Senhor de lado. Ah, não, eu gosto muito do Senhor, mas se ele mexer no meu filho, não. Peraí, não. O Senhor é que trabalha no meio da nossa família. O Senhor é que orienta eu e você por onde devemos andar. Vamos ter cuidado com os nossos ídolos. Porque em outra época nós éramos gentios, como disse Paulo. A gente adorava ídolos, mas agora não. Agora eu e você temos um compromisso com o Mestre. E ele não divide a honra dele nem a glória dele com ninguém. 3. Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. O que quer dizer anátema? Anátema quer dizer excomunhão, reprovação enérgica, excomunhão, maldição, maldito. O Senhor não é nada disso. Coisa posta de lado. Não, a gente não vai colocar o nosso Deus de lado. Nosso Deus é santo, é perfeito, é maravilhoso. E Ele só quer o melhor para mim e para você. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Senhor dá vários dons, mas o Senhor é o mesmo em qualquer lugar. Ele é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas lembre-se, para a glória do Senhor. Não é para se envaidecer, não é para usar esses dons como mercado, não. Esses dons é para a glória de Deus. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversidade de operações de Deus, mas é o mesmo Deus que opera na minha vida, na sua e nas igrejas. Às vezes é uma briga por placa de igreja, por determinada minha igreja. Não, ame sua igreja, ame seu pastor, mas quem tem que ser adorado é Deus. Ele é o mesmo em qualquer lugar. A gente tem que ter responsabilidade acima de tudo com o Senhor. Saber separar as coisas com ordem e decência. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O Senhor faz o Espírito dele ser manifestado em mim e você de cada forma para a gente ser útil ao reino de Deus. Não é para a gente ser útil a gente mesmo, não. É para a gente ser útil ao reino de Deus. É uma responsabilidade muito maior do que aquele trabalho que você tem que cumprir sua responsabilidade lá dentro. Você tem que ser útil no reino de Deus. Mas o seu patrão, que é o melhor de você naquilo que ele te entregou e que me entregou, que é o Senhor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. O Senhor dá. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Será que tem pessoas que têm sabedoria e conhecimento? Tem. Mas o Senhor sabe a quem dá. O Senhor conhece eu e você. A gente não se conhece, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe qual dom dá, ou mais de um, porque Ele conhece eu e você. Temos que orar, pedir dons, mas com ordem e decência, dizendo, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Tem que ter humildade para entender isso. E a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja que ele dá uns o dom de fé, o
o dom de curar. Que coisa maravilhosa. É honroso, mas isso é para a glória de Deus. Isso é para a gente servir de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu volto a repetir, não é para mim vai descer, nem para você se vai descer. Porque eu já vi tanta coisa terminar prejudicando outras pessoas por conta que acha que é mais santo do que o outro. Sim, vai e desce. Isso não dá certo, irmã. Isso não faz irmão ser abençoado, nem abençoar o próximo. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outros dons de discernimento, os espíritos, o dom de discernir o espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Veja que tem pessoas que falam em língua, mas tem outros que interpretam, né? Então, quem fala em língua, glória a Deus, mas fale com sabedoria. Porque às vezes você está na igreja, está feliz da vida, está ouvindo a voz de Deus e você fala tão alto e você atrapalha, principalmente o visitante. O visitante que diz, para que isso? Que ele não conhece. Isso não é bom. Isso já é necessário ter sabedoria, ter discernimento do alto. Porque quem fala em língua, ele não é mais santo do que o outro. Deus deu a ele, para a glória de Deus, para ele servir de bênção para a vida dele. Porque é os anjos, é uma língua dos anjos. Então fale com sabedoria, tenha equilíbrio, tenha discernimento. Porque eu já vi pessoas que falam em língua tão alto na hora do culto, e outras pessoas que não servem a Deus, não tem assim o entendimento que eu e você tem, e diz, por que isso? Eu li a Bíblia toda e a Bíblia diz que quem fala em língua, fala baixo. Porque tem que ter um intérprete para abençoar a igreja. Porque quando só fala em língua, é você e Deus sendo abençoado. Quer dizer, a pessoa já falou isso de mim e de você. Então tenha sabedoria, tenha discernimento, é maravilhoso. Fale com ordem e decência. Porque o Espírito, ele é sujeito ao profeta, está na palavra de Deus, irmãs. E a outros, a interpretação das línguas. Veja, a igreja é edificada quando tem alguém para interpretar. Então, tudo isso é bênção. Nós temos que estar lendo e aprendendo para não atropelar. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Senhor. O Deus é um só. E ele dá esses dons, ele reparte para cada um como ele quer, ele atrai. Então, se seu irmão louva e você não louva, glória a Deus. Mas se você é intercessora, faça com honra, com alegria. Você pode louvar, eu louvo para Jesus, mas eu sei que eu não tenho dom nenhum de louvar, mas eu acho lindo quem louva. Mas tem pessoas que atropelam, quer todos os dons, e acaba se atropelando, se prejudicando e prejudicando o próximo. Vamos ter sabedoria, porque é o mesmo Deus que deu para todos. Se ele deu um só a mim e dois a você, glória a Deus. Ele sabe por que fez isso. Mas que cada um de nós pegue nossos dons e seja para a glória de Deus. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Veja que ele usa o corpo para nos ensinar sobre os dons espirituais. Um corpo precisa de todas as partes do corpo para que esse corpo ande. Precisa das pernas, dos braços. Então a igreja precisa de dons. Mas a igreja precisa que eu e você esteja com orientação do alto, com sabedoria, com discernimento. Quando a gente errar, o pastor puxar a orelha, amém, meu pastor, o Senhor me ajude, me oriente. Se você acha que você está certa, pare, vá orar, vá ler a Bíblia. Porque tem pessoas que já acham que está certo e que o outro é uma terra seca. Não é por aí. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos ter sabedoria e discernimento e saber ouvir. Isso também é um dom, é ouvir. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. E todos temos bebido de um Espírito. Ele diz, todos nós.
recebemos o Espírito, que é o Espírito de Deus. Todos nós somos do corpo de Cristo, da casa de Cristo. Então, como corpo de Cristo, como servo de Cristo, vamos ler mais a palavra. Vamos saber, procurar saber dos dons na palavra, na orientação do seu pastor. E assim você vai melhorar a cada dia. Para que você não venha trazer atropelo para a sua vida. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus santo e perfeito. A gente que quando não quer ouvir, a gente quando não quer aprender, é que atropela tudo, irmãs. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Um corpo tem vários membros, não é verdade? Não é só um. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Já pensou se o pé da gente disse não querer andar mais conosco? Ele é o pé e a gente precisa dos pés para andar. Mas o nosso corpo tem outras partes. Mesmo assim, a igreja são vários dons para juntas somarmos, para juntos servir de bênção na nossa igreja e onde a gente chegar. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ela continua sendo orelha, ela é do corpo, ela tem a parte de ouvir, que é uma parte sábia, e eu e você tem que aprender a ouvir. Mas essa orelha faz parte do corpo, Paulo diz. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, mas temos que utilizar cada dom que Deus nos dá com sabedoria, com graça, com dádiva do Senhor, com orientação, com obediência. Isso é fundamental para mim e você crescer e a igreja do Senhor. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Que palavra sábia Paulo falou, né? Se todo o corpo fosse olho, todo mundo olhando, onde é que estaria o ouvido? Tem que ter o ouvido, tem que ter essa parte. E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Né? Onde é que estaria o olfato? Então precisamos um do outro. O corpo precisa de vários membros. A igreja precisa de homens, de mulheres cheios de dons abençoados, mas para somar, não dividir. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. O Senhor que colocou. Mas se você observar, Deus fez tudo perfeito. O ouvido, os olhos, a orelha, a boca, só deu uma. E a gente fala tanto, né? Como Deus é perfeito. Os 2 braços, as pernas, todo o corpo da gente, tanto exteriormente quanto internamente, são muito perfeitos, muito maravilhosos. Então, se Ele fez isso, quando Ele nos dá dons, é para a glória dEle. É para que o poder dEle seja manifestado na minha e na tua vida. E o 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. A gente vai parar por aqui, amanhã a gente continua. Veja que o 20 diz, assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros na igreja, há muitos membros, todos nós somos membros da casa de Deus, mas somos o que? Um corpo de Cristo. Somos o que? Bênçãos aqui na terra para o nome do Senhor ser glorificado. Então, que Deus te deu, glória a Deus. Usa com graça, com sabedoria divina, peça a Ele, mas não atropele. Não queira fazer a parte que Deus deu ao outro, faça a sua com excelência. Se você prega, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais, vamos pesquisar mais. Se você fala em mistério, glória a Deus, peça a Deus o dom de ser intérprete, porque aí você vai abençoar toda a igreja interpretando. Mas tenha muito cuidado com os dons que o Senhor te dá e eu também. Não é para a gente sair atropelando, não é para a gente querer outros cargos que a gente, Deus não deu esse dom. Tem pessoas na igreja que tem vários cargos, eu vejo assim, são pessoas que foi Deus que escolheu, porque ela tem capacidade para administrar aqueles cargos. Infelizmente, aquelas pessoas que estão ali não cresceram, não amadureceram o suficiente na palavra para estar em determinados cargos. Eu já vi uma pessoa dizer a mim que ia ser missionária em outros países.
Eu disse, irmã, missões começam na nossa casa. Porque essa pessoa era o maior desmantelho no lar dela. Missões tem que começar no nosso lar. A gente tem que falar da palavra. A gente tem que lutar para dar um bom testemunho. A gente tem que orar pela nossa família. A gente tem que lutar, pelo menos no dia do aniversário do conjunto, levar um parente nosso. Missões começam no meu lar e no seu. Porque tem as pessoas que Deus escolhe para ser missionárias lá fora, com certeza. Mas pode ter certeza que missões ela já começou a fazer no lar. E ele é quem vai escolher, ele é que vai capacitar. Ele é que vai fazer essas pessoas serem capacitadas, estudarem para ir para o outro país. Mas isso quem faz é o Senhor. Mas a gente tem que ter esse discernimento do alto. Você fala em mistério, glória a Deus, fala baixo. Cuidado para não atropelar o seu pastor quando estiver pregando. Porque é a palavra que restaura, que liberta e que salva. É a palavra que nos conduz. É a palavra que mostra quando a gente está errado. É a palavra que o Senhor muitas vezes usa o pastor para edificar nossas vidas, para dar uma mensagem linda. Mas se eu estiver falando em mistério muito alto, eu vou atrapalhar tudo isso. O Senhor está nisso. O Senhor fica triste. Porque se você é batizado no Espírito Santo, louvado seja Deus. Mas tem equilíbrio, tenha sabedoria, tenha discernimento. Se você tem o dom da profecia, tenha muita sabedoria. Não é porque uma pessoa agora está desempregada. Eu já vi gente dizer que Deus ia abrir a porta e a porta que Deus abriu foi do deserto. Porque muitas vezes o Senhor diz, eu estou em uma grande obra. Alguém recebe uma mensagem dessa, aí já acha que é uma grande obra, que é um cargo enorme na igreja. E a grande obra, o Senhor vai começar a fazer uma grande obra na minha vida e na sua espiritualmente. Aí vamos levar lá para Jeremias 18. Como oleiro e eu e você como barro. Então, quando receber uma mensagem, tenha calma, vá orar, vá ficar na expectativa, sem muitas expectativas assim, de criar histórias na sua mente. Porque às vezes a palavra, o profeta deu, a gente acha que é uma coisa e é outra. A gente tem que ter muita sabedoria. A gente tem que aprender a ter a paz de Cristo, pedir a Ele. Porque eu lembro que uma vez eu estava num círculo de oração e o irmão disse, hoje você vai receber uma notícia, mas é a vontade de Deus. E eu no meu cantinho, a igreja lotada, eu disse, Senhor, se for para mim, veja o que eu disse, eu acho que é a minha porta de emprego, eu estou desempregada. Quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia, era a morte do meu pai. Então, irmãs, vamos ter equilíbrio, vamos ter calma com as profecias, porque quando é de Deus, acontece no tempo. Às vezes o Senhor te diz uma coisa agora, Deus já me fez promessa que se cumpriu depois de 10 anos. Porque um dia para Deus é 1000 anos. Então a gente tem que ter todo esse equilíbrio, esse discernimento, essa sensatez do Senhor, para saber agir com calma nas situações. Os pastores falam muito, tenha muito cuidado quando vai fazer muitas orações nas casas. Eu era contra, mas depois eu ficava calada com meu pastor e não gostava. Aconteceu uma situação comigo que aí eu fui entendendo porque os pastores falam isso. Ore, jejum, chama as irmãs para orar, não tem nada de errado nisso. Mas saiba quem chama e chame para realmente orar. Chame para ler a palavra. E se for de Deus, ele vai dar uma profecia. Mas as coisas do Senhor é com ordem e decência. Porque um dia eu estava numa casa e a irmã olhou para mim e disse, é isso que eu te digo, que teu filho vai se formar e não vai precisar gastar nada. Olha, foi uma profecia enorme, com a mão na minha cabeça. Eu nunca tive filho, nem aborto nunca eu fiz. Eu tive aborto. E aí? Eu não disse nada, saí dali, estava com a pessoa, ela olhou para mim, eu fiz sinal para que não dissesse nada. E aí, irmãs? Então tenha sabedoria com profecia. Tenha habilidade com os dons que o Senhor te dá e dá a mim. Vamos ter calma, vamos ter sensatez. Outro dia, no meu grupo de oração, alguém jogou uma mensagem lá, que até eu orei pela missionária.
Depois alguém no meu particular disse, esse acontecimento foi há 5 anos atrás e essa irmã já é falecida. Quer dizer, ela recebeu de alguém e colocou, não foi maldade dela. Ela quis o bem, ela quis orar por essa irmã. Então é muita fake news, é muita coisa estranha, é muito fogo estranho no altar do Senhor. Como disse Elias, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é muito fogo estranho. A pessoa se emociona ali, diz que é Deus, ou então o Senhor mandou ela dar 1 grama e ela dá 1 quilo. Tem isso também. Jesus manda eu olhar para você e dizer, olha, aguarde uma surpresa. É só isso. Mas eu descubro que você está desempregado, eu estou dando um exemplo, eu vou dizer que Deus vai abrir sua porta de emprego. E Deus não mandou nada disso. Deus só mandou dizer, aguarde uma surpresa. Então é necessário que a gente tenha cuidado com os dons que o Senhor nos dá. É necessário que a gente peça orientação ao Senhor, sabedoria, discernimento. E aquilo que Deus usou para falar com você, ou foi eu, ou outra pessoa, amém. Mas faça. Teste com o Senhor. Faça a prova. Ore. Espere com calma. Não crie expectativa muito grande, porque não se sabe como vai ser. Ou o tempo é de Deus. Tem pessoas que deixam o Senhor porque o Senhor prometeu várias coisas e não aconteceu nada. Então não foi Deus. Foi a pessoa que viu o seu entusiasmo e ali foi falando e assim, como é que eu posso dizer? Se engrandecendo como profeta. Então, irmãs, em nome de Jesus Cristo, vamos amadurecer com o Senhor. Profecia é maravilhoso. Falar em mistério é lindo. Mas coisa boa é falar em mistério e ter o dom de interpretar. Mas se não tem, fale para você. Glorifique o nome de Deus. Porque ali, às vezes, o pregador dá uma palavra tão linda que senta aquela vontade. Fale baixo, com sabedoria, com discernimento. Principalmente quando tiver pessoas bem novas convertidas ou tiver visitante. Porque o que o Senhor quer da gente é prudência. A gente vê quando Jesus veio ao mundo, quando ele começou a pregar, não se fala. Ninguém atropelava o mestre. E ele estava ali pregando, né? A pregação do monte é extraordinária. Ele estava ali orientando os discípulos o tempo todo. Ele estava falando coisas maravilhosas. Então vamos ter sabedoria vinda do Mestre. Vamos aprender, tendo admiração com as atitudes do nosso Jesus Cristo, nos ensinamentos que ele nos deixa. A Bíblia diz que ele ia crescendo e Maria guardava no coração. Sabe o que é isso? Sabedoria, discernimento, equilíbrio. Quando o Senhor te disser uma coisa, guarde no coração. Quando um pastor lhe chamar a atenção por alguma atitude, guarde no coração e vá ler a Bíblia, peça desculpa, porque eu e você tem que ter humildade para saber quando estamos errando e temos que melhorar, para ser aquela pessoa abençoada. E quando o Senhor vê que a gente melhorou, que a gente está crescendo, eu não tenho dúvida que Ele dá mais dons. Porque o prazer do Senhor é ver a igreja dele um jardim lindo, uns dons para abençoar a casa de Deus, para abençoar alguém no trabalho, onde você vai, no meio da sua família, mas peça orientação a Deus, seja sábia, haja com sabedoria nos dons que o Senhor te deu e aqueles que Ele ainda vai dar. Bete, eu não tenho dom nenhum, você tem. Bete, eu cozinho divinamente na igreja, está em um dom lindo, que é daquele que fica por trás dos bastidores. Ele vai te dar mais, é só você pedir e respeitar aqueles que já têm dons. Aquela pessoa que fica na porta, o porteiro, aquilo ali é um dom que muitos não têm, de receber, de dar uma palavra, de abraçar, de receber a pessoa com alegria. Isso é um dom dado por Deus, isso é lindo. Para Deus, às vezes, tem maior valor do que aquele que o Senhor deu um dom de pregar e está atropelando tudo. Então, os dons é para a glória de Deus. Os dons é para o poder de Deus ser manifestado na igreja, na minha e na tua vida. Amém? Jesus te abençoe. Porque se tiver sabedoria, Deus vai te dar muito mais dons para a glória do nome dele. Um abraço, fiquem todos com Deus.